família é uma bênção de Deus, onde dois torna-se um, e através das bênçãos divinas recebem os dons em comum. Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com a nossa convidada Vânia Gevaert, formada em artes visuais, né? Curadora de expressões de arte, agrega também, né, com a cerâmica, e colunista cultural e poeta. Olha que legal, professora Vânia Gevaert, de muitos anos, não é verdade? Já aposentada, Vânia. Aposentada e ainda na função, com muito gosto, prazer e realização. Que bom. Eu quero te agradecer muito a sua presença, né, no programa. A Vânia vai falar para a gente um pouquinho a respeito de artes. Geralmente, quando se fala de artes na escola, né, muitas vezes, né, o que vem na cabeça da pessoa é a indisciplina. Mas não é isso que a Vânia vai estar trazendo para a gente, né? E aí eu gostaria de te perguntar como é que defines a arte na escola. Eu agradeço muito a oportunidade, Obrigada. Principalmente porque é uma área na qual as pessoas pouco dão a atenção devida a ela. E é uma área de extrema importância, porque é onde se busca o aluno, a essência do aluno, o ser, né? Onde se desenvolve o pensamento, onde se desenvolve as percepções, as sensibilidades. Então, aonde ele é tratado não como algo, mas como alguém. Então, como uma ciência humana e não exata, é um cuidado muito grande e uma sensibilidade em resgatar o olhar desse aluno, né? E eu sempre digo, como educadora, a minha fala sempre é essa. Primeiro passo que se dá como professora de arte ou arte educador é alfabetizar, é ler e escrever. Basta? Não. Alfabetizar é explorar e mostrar que ele saiba ver e olhar. Veja só, o que a gente pode considerar, na verdade, arte na escola? O que ensinar, Vânia? Exatamente isso. Inicia-se com desenvolvendo as percepções dele, né? E desperta-se esse quesito, como olhar o entorno dele. Não adianta, às vezes, estarmos falando de coisas tão distantes da nossa realidade, quando a realidade dele é tão outra. Porque cada aluno traz consigo uma bagagem. E essa bagagem tem que ser olhada e trabalhada dentro do que ele traz. E dentro disso nós desenvolvemos um trabalho em conjunto. Então eu posso estar trazendo uma imagem, às vezes, de 1940, 1930, um artista, mas eu trago ele para a contemporaneidade, para ele contextualizar e ele se ver onde que é encaixado. E aí ele vai se descobrindo e às vezes até se identificando com aquele porém, com aquele fato, com aquela situação. Olha só, te ouvindo falar, Vânia, então, na verdade, assim, ó, tendo a arte, né, um poder de expressão, então, ouvindo a sua fala, isso significa que favorece o desenvolvimento cognitivo do indivíduo? Sim, não só favorece, como desenvolve, né? Desenvolve as percepções, desenvolve o olhar, desenvolve o conhecimento. Então é uma disciplina que muitas vezes ela é vista como um fazer artístico, e não é. Ela tem todo um contexto, ela tem toda uma história, ela tem todo um embasamento para no final do módulo, do assunto, do conteúdo, ser trabalhado então
em uma das áreas no qual o aluno se identifica. Se ele gosta da pintura, se ele gosta da cerâmica, se ele gosta das letras, se ele gosta da redação, se ele gosta da história. Então, é uma multiplicidade de áreas, onde ele escolhe, onde ele vai se desenvolver dentro daquilo que ele ouviu, viu, aprendeu, pesquisou e vai trazer como resultado. Então, é uma área extremamente importante que os pais deveriam estar prestando mais atenção e acompanhando nesse processo. Duas coisas me chamou a atenção. Quando você mencionou a questão, né, do aluno, que cada um tem um jeito de ser, cada aluno é diferente, você, né, mencionou isso. Isso você está me dizendo a questão que o aluno traz dentro dele as emoções, os sentimentos que são diferentes, que isso pode estar expondo no papel, né, no guache, não sei que tipo, né, de trabalho, que tipo de artes, né? E aí eu gostaria de te perguntar, Vânia, então veja só, a arte nas primeiras séries iniciais, então ela pode ser muito importante na vida da criança. Ela é fundamental na vida da criança, a arte, porque... Desculpa, assim, ó, só complementando, por que te digo isso? Em relação às habilidades a serem desenvolvidas, as habilidades da criança. Porque te ouvindo dizer assim, que cada criança, cada aluno traz dentro de si, tem a sua história. Então, o que você me disse em outras palavras? Que essa criança ela pode expor, né, a história dela, o sentimento dela, a emoção dela na arte. Se é que é isso que eu entendi. Sim, nas séries iniciais é fundamental. O papel do arte educador nesse tempo, nesse período da educação infantil e no ensino fundamental, ele tem que ter também uma sensibilidade e estar observando a classe que ele tem, né? Porque habilidade todos temos, alguns mais, outros menos, né? Mas isso não quer dizer que ele seja estimulado. Quantas vezes nós temos no grande grupo aquele aluno, aquela criança, no caso, da educação infantil ou do fundamental, que ele tem certa dificuldade de relacionamento. E a arte é uma excelente oportunidade de estar trazendo este aluno para o grupo. Porque onde se pode trabalhar e deve se trabalhar não só a individualidade, mas também em parceria, em grupos, em afinidades, né? Então é uma excelente oportunidade. Trocando ideias. A gente fala muito em inclusão, esse é outro assunto também que me incomoda, porque está na pauta, né? A inclusão, a inclusão, a inclusão. Mas parece que cada vez se exclui mais, né? Então, o professor tem que estar preparado e estar incluindo esse aluno. Se ele vê que é um aluno que gosta de estar sozinho, então eu tenho que prestar uma atenção maior neste aluno e vendo aonde que ele vai se encaixar no grupo, em que atividade, porque a disciplina arte, quando as pessoas ouvem, né, pensam que é apenas uma ou duas coisas para fazer. Mas ele pode se expressar em N atividades. E é ali que eu vou conhecer de fato meu aluno. E é ali que eu vou desenvolvê-lo. E é ali que pode ser considerado habilidades. Cada um vai dentro das suas habilidades, desenvolvendo mais e outros talvez menos naquela área, mas em maior ênfase em outra área. Tanto que nem se fala mais em artes plásticas, como se falava tempos atrás, hoje a gente menciona artes visuais. Por quê? Ele pode estar trabalhando com desenho, com pintura, com fotografia, com expressão corporal, com dança. Então, é dado a ele a oportunidade de ele trabalhar naquilo que ele se identifica naquele momento de dificuldade que ele está tendo de se incluir no grupo. E aos poucos, então, esse arte educador, ele vai chamando e vai interagindo e, de repente, solucionando um problema que talvez em outras disciplinas, ou em casa, ou na rua, ou no todo, não é percebido.
Vânia, veja só, eu estou aqui te observando e me veio uma coisa na minha mente. Muitas vezes a gente ouve e a gente vê também, né? Já várias vezes presenciei isso. Uma criança vai fazer um desenho e de repente mostra para a mãe, para o pai, para um adulto, sei lá, né, que está ali. Ah, que risco, tu fez um risco que é esse? Ou fez, isso, o que é isso? Um cachorro, um gato? O que tu... Então assim, ó, o que é esse mencionar antes da criança dizer o que ela fez? Não, né? Não, isso não se faz, porque enquanto criança, o risco para ela é um desenho, é algo e tem uma importância. Se não tivesse, não estaria ali e ele não traria nem para mostrar. Então, tem uma função, tem um significado e tem a sua importância. Então, tem que ser respeitado. Muito. Olha só, por que eu te perguntei isso? Porque assim, ó, a gente observa que a criança, quando você colocou a questão do cognitivo, né, que é a emoção, né, o sentimento dessa criança, dependendo do desenho dela, possivelmente, claro, ela está colocando a emoção dela nesse desenho. Né? E muitas vezes a pessoa adulta, talvez a própria família, né, antes de perguntar o que a criança desenhou, já vai matar, vai ceifar da criança aquela, né, talvez, eu não sei se eu posso dizer aquele lado artístico talvez que está desenvolvendo. Eu posso talvez até dizer isso, né? Eu nem diria lado artístico, porque enquanto arte, ele vai se descobrindo. Eu sempre digo assim, o aluno é quase que uma cebola, porque ele vem cheio de cascas e às vezes ele tem medo que tirem essas cascas e que se revele. E nas aulas de arte, a gente consegue ir desvelando, abrindo e descobrindo quem ele é e o mais importante e mais bonito, ele se descobre, ele se revela e ele se encontra como pessoa. Então, a palavra sensibilidade, né, e alfabetização do olhar, quando eu digo as pessoas apenas acham que saber olhar basta, eu tenho que saber olhar e ver, porque este ver eu estou olhando muito mais além do que está me apresentando. Olhar e enxergar, né, Vânia? Ser realmente... eu gostaria de te perguntar que quando se fala de socio-interacionismo, o que isso tem relação com artes na escola? É uma palavra-chave, eu diria, dentro do currículo, inclusive. Quando nós já entramos no ensino médio, principalmente, percebe-se uma dificuldade maior de compreensão ou de aceitação. Né? Então, esse é um trabalho que a gente faz a partir de obras de artistas. Cândido Portinari, por exemplo, é um artista que fez obras, Os Retirantes Nordestinos. Então, na década de 40, né? E ele mostra, então, porque ele acompanhava lá no interior de São Paulo, quando as famílias passavam e vinham para o Sudeste à procura de empregos. Então, ele acompanhou toda essa transformação. E nós, novamente, estamos passando por isso, não agora de retirantes nordestinos, mas de todos os cantos do Brasil, né? E fora dele também. Então, quando percebe-se o aluno, ele fica um pouco com ressalvas e com receios e sem saber direito como trabalhar. Então, isto é trabalhado primeiramente através de imagens, de leitura de imagens, de assuntos de jornais, para tirar todo e qualquer tipo de preconceito que existe sempre, infelizmente. E também outra palavra que eu penso que aos poucos ela está saindo, né? Que é o bullying. Pode até ter um pouco, mas é muito trabalhado dentro da sala de aula. Está tendo uma conscientização maior. Isso, então já é feito um trabalho diretamente em sala de aula, na hora de apresentar e mostrar sempre o lado positivo da situação e da vinda e do porquê. Então, às vezes, até é um grande aprendizado, é uma lição que esse aluno está trazendo também com ele, né? Então, é muito importante para o nosso aluno ter esse conhecimento e ter essa inclusão social, eu diria,
né? Nós estamos vivendo um momento de inclusão social e ali ele aprende um dos quesitos, a questão do respeito. Veja só, você como professora de artes, com experiência de tantos anos, o que você percebe no aluno em função ao comportamento dele nas aulas de artes? Olha, eu tenho uma felicidade muito grande, porque quando eu chego nas aulas de arte, eu me sinto muito feliz porque eu vejo essa felicidade nos alunos, né? Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo e eu vejo que eles já veem a disciplina de uma forma diferente. Hoje eu vou aprender. Então nós não temos indisciplina, nós temos construção do saber, construção do conhecimento. Eles sabem que dali eles vão encontrar na televisão, nos jornais, na rua, eles vão encontrar alguma coisa que foi trabalhado. Então eles sempre chegam já trazendo alguma notícia e talvez até desta notícia vai ser o trabalho do dia na sala de aula. E muitos alunos, para minha alegria, eu vejo que seguiram a carreira de design de moda, de design gráfico, que estão da arquitetura, pedagogia, porque também se apaixonaram e viram da importância que é trabalhar com o ser humano. Que na verdade, ouvindo você falar, isso é muito fantástico, né? Porque artes não é só desenho, né? E a última coisa é o desenho. Exatamente, né? Olha só. É o conhecimento. Exatamente, quando fala essa questão da cultura, que eu achei isso muito bacana, né? Como a gente às vezes vê, né? Criança, coisa de criança, né? Rindo do outro, sotaque diferente, essas coisas assim. Olha só, e tem todo esse trabalho, todo esse lado, muito bacana isso. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, Vânia. O que é mesmo muito importante, claro, tudo é importante, mas um ponto muito importante na aula de artes para o aluno? Primeiro, deixar que ele se expresse, que tenha liberdade de expressão para que eu possa conhecê-la. E segundo, ele poder falar, deixar que ele fale, não somente o professor falar. O aluno tem muito a nos dizer, ele tem muito a mostrar. E esse momento do aluno falar, ele vai criando essas cascas e vai se mostrando e vai se revelando e de repente nós temos grandes surpresas com este aluno. E como você falou anteriormente, essa cebola, ele próprio vai tirando essa casca, vai se libertando. Ele vai se libertando e vai tendo mais segurança, ele vai se sentindo importante, como de fato ele é. Só que em muitas matérias, às vezes, por ser ciências exatas, é muito tudo no imediatismo, é uma palavra, infelizmente eu diria, que é tudo muito do imediatismo, muito rápido, muito para ontem, porque há uma cobrança, porque há o vestibular, porque há o Enem. Então, nesses momentos de arte, ele pode ser ele. E tudo muito padronizado, né, Vânia? É. Porque a gente observa que, é claro, como falas, é uma aula diferente, mas é tudo muito padrão, assim, né? Tudo muito seguindo aquele olhar linear que não deveria. E né? Se tudo muda de uma forma tão imediata, o professor e a sala de aula também precisam observar essas mudanças e deixar que o aluno fale, porque nós precisamos muito de lideranças. Nós não temos lideranças, nós não temos pessoas que são porta-voz de alguma ação. Às vezes tem fatos importantes na cidade que precisávamos ter pessoas que liderassem algum movimento cultural, alguma coisa em prol de toda a sociedade. E nós não temos essas lideranças porque nem sempre é dado a vez e a voz para o aluno. E as aulas de arte propiciam esse momento onde ele fala, ele diz a que veio. E isso chama muita atenção da gente. Eu creio que você que está em casa ouvindo o nosso programa também, veja só, aulas de artes são expressões, quer dizer, o aluno expressa, né, aquilo que está dentro dele, e na medida que isso é abafado, lá na frente isso pode dar um resultado muito ruim, pelo que eu estou observando. Né? Não tenha dúvida que sim, porque vai oprimindo-o, e tudo que o oprime ele vai recuando. Se ele vai recuando, ele fica desestimulado e não estimulado,
Qual é o papel do professor? Estimular. Nós temos que estimular o nosso aluno. Que pena, a nossa fala está tão boa, mas o nosso tempo, infelizmente, ele terminou. Vânia, eu quero mais uma vez te agradecer muito, né? Muitas coisas ficaram para trás, mas com certeza uma próxima oportunidade, né? Eu desejo a todos uma ótima semana. Muito obrigada pela audiência, né? Quero agradecer também os meus patrocinadores que nos dão a oportunidade de chegar até você, até a sua casa, né? Levando a você assuntos importantes como esse, né? Olha só, artes na escola é muito interessante, né? Para a gente ouvir também, para a gente aprender. Fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Ouvindo Família. É uma bênção de Deus, onde dois torna-se um. E através das bênçãos divinas recebem os dons incomuns.